Meus queridos irmãos e amigos internautas, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento aos estudos bíblicos da lição ou das lições bíblicas do segundo trimestre do ano 2026. As lições bíblicas desse trimestre, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. É o que estamos dando prosseguimento. Estamos com a lição número 2, para ser aplicada no dia 12 de abril de 2026, cujo tema, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Me identifico por José Arilton Cândido, sou cooperador adjunto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Patu, Rio Grande do Norte, aluno da Escola Bíblica Dominical, desde a minha infância espiritual, e quero agradecer desde já por esta rica oportunidade em poder contribuir com o ensinamento e também aprimoramento do nosso aprendizado. A fé de Abraão nas promessas de Deus é o que iremos falar neste dia, baseado na lição bíblica, e temos a companhia do nosso comentador e escritor, o pastor Erinaldo Renovato de Lima, ele que é nosso conterrâneo aqui do Rio Grande do Norte, um homem de experiências notáveis no conhecimento bíblico, enfim, podemos dizer que ele é um dos nossos mestres nesta nação brasileira, e especificamente aqui no Rio Grande do Norte. Traz uma linguagem simples, onde há uma condição para que possamos compreender a jornada de fé de Abraão nas promessas de Deus. A palavra Abraão, ela quer dizer, como assim foi, como fizemos a abordagem na primeira lição, Abraão significa pai exaltado, e posteriormente esse nome ele foi mudado para Abraão, que significa pai de multidões ou pai de nações, de muitas nações. Nós vamos de vez em quando falar o nome de Abraão e falar também o nome de Abraão. Portanto, a fé de Abraão nas promessas de Deus, ela vincula o crente a compreender como foi a jornada de fé de um homem chamado por Deus para o exercício espiritual dentro do contexto das promessas que o Senhor Deus o concedeu. Lembrando que estas promessas que Deus fez a Abraão, ele abraçou pela fé. Ele não viu as promessas, ele resolveu obedecer o chamamento de Deus para que ele pudesse, então, agora, viver uma vida diferenciada, não de acordo com os ditames da sua cultura da época, de Ur dos Caldeus, mas ele resolveu mudar completamente a sua estadia de vida aqui na Terra, obedecendo unicamente à voz do Criador. No capítulo 12, versículo 7 de Gênesis, diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7, destaca este momento em que o Senhor aparece a Abrão e lhe faz promessas. E Abrão, então, ele abraça esta mensagem, este momento em que Abrão recebe de Deus um comunicado, recebe de Deus uma embaixada para que a vida dele agora pudesse ser regida por um sentimento de fé em esperar no Senhor para que as suas promessas, as promessas que o Senhor o prometera, pudesse cumprir-se de acordo com o tempo incondicional que Deus o estabeleceria para que ele vivesse na terra. Por que eu chamo de um tempo incondicional? Porque a vida de Abrão, ela foi de altos e baixos. Então Deus, ele sabia que Abrão poderia em algum momento estar bem espiritualmente, estar bem moralmente em algum momento, mas também que ele poderia cometer algumas fraquezas no decorrer desta caminhada. Portanto, eu faço essa abordagem de contrastes de conduta espiritual, conduta moral e conduta de fé, né? O contraste que eu falo é conduta moral, conduta espiritual, mediante a um planejamento de fé que estaria agora
vinculado entre o coração de Abrão e o Espírito Santo de Deus no mover de todo um projeto que o Senhor estabelecera para ele aqui na terra. Nós vamos observar no Novo Testamento que Abraão, podemos observar que ele foi grande, um homem grande na sua fé, de acordo com o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 8, ele está na galeria dos heróis da fé. Também podemos observar em Hebreus 11, 17 a 19, que a fé de Abraão é provada, ou seja, um homem para viver na terra pela fé, ele é provado de várias maneiras. E por que há essa provação na vida de um homem, de uma mulher de fé? É para que este homem seja aperfeiçoado, este homem, esta mulher, este jovem, moço e rapaz, eles possam ser aperfeiçoados para que, então, venha a ser uma terra frutífera, ou seja, um preparamento de um terreno que Deus realiza por meio da sua ação dentro de um trajeto de vida de uma pessoa aqui na terra, e em destaque Abrão, para que possamos nos espelhar também na fé deste homem. Em Tiago capítulo 2, versículo 23, observamos que Abraão, um amigo de Deus, ele foi destacado como um amigo de Deus. Em Gênesis capítulo 17, versículo 5, observamos que Abraão pai de multidão de nações. O Senhor o prometeu ser pai de multidões de nações. Veja aí agora, meus amados, eu quero falar agora essa palavra, esse contraste de algo que para o homem, Abrão e Sarai, sua esposa, era impossível, porque se tratava aqui de uma promessa na vida de uma mulher estéril, ou seja, Abrão, ele não poderia frutificar geneticamente porque a sua esposa era estéril, mas ele recebe aqui a promessa de Deus, dando a ele a condição de crer, através da mensagem, que ele seria pai de multidões, pai de nações. Também observamos em Gênesis capítulo 5, versículo 18 ao 21, que Deus faz um concerto com Abrão, ou seja, em alguns momentos houve a necessidade de haver uma renovação entre Abrão e Deus, para que eles pudessem, meus amados, estarem conectados, principalmente, eu falo assim de um processo preocupante, não da parte de Deus, mas um processo preocupante da parte do homem, Abrão, porque, em vez em quando, por ser a natureza humana limitada, pode estar, então, entrando em deslize da fé e da sua conduta de direcionamento, e então houve a necessidade de que Deus chamasse Abrão e fizesse com ele uma renovação, um conserto, para que este homem de fé realmente pudesse progredir, e assim como o plano de Deus era através dele, há um trabalhar de Deus na vida de uma pessoa em que, na verdade, se dispôs a obedecer e a crer em Deus. Agora observe, meus amados, a obediência de Abrão. Ele se dispôs a obedecer, ou seja, Abraão, ele se dispôs a obedecer incondicionalmente, ele não exigiu nada de Deus. Em nenhum momento encontramos este homem de fé exigindo alguma coisa de Deus, mas ele, nas suas orações, ele apresenta a Deus, dentro de um contexto de reverência, obediência, algumas prerrogativas da incapacidade do homem, não duvidando que Deus poderia realizar, na possibilidade de Deus realizar, não. Ele questiona a si mesmo e apresenta a Deus humildemente, em alguns momentos, alguns questionamentos da sua fragilidade humana. Gênesis capítulo 3, versículo 7, Abraão, pai dos filhos da fé. E aí nós estamos incluídos também. Eu louvo a Deus porque você e todos nós podemos constantemente estar incluído dentro deste contexto de termos o nosso pai da fé, que é o nosso irmão Abraão, meus queridos ouvintes. Por que podemos estar nesse contexto? Porque ele é o pai da fé. A promessa que foi dada a ele, que seria pai de multidões, nos reflete ao entendimento que o Senhor diz que em ti serão
bendita todas as famílias da terra. Portanto, todas as famílias da terra são abençoadas no nosso pai Abraão pela fé. Portanto, a fé de Abraão, ela nos convida a entender e também a trabalhar a nossa incredulidade para que possamos nos afinarmos de que seremos abençoados se assim transpor as dificuldades da vida após um chamamento de Deus para servi-lo a Ele com obediência, em conformidade com a sua maravilhosa palavra. A verdade prática da nossa lição, ela diz quando Deus faz uma promessa incondicional. Deus sabia que Abraão, ele era uma pessoa que poderia cometer algumas fraquezas. No entanto, o Senhor Deus faz promessa a mim, a você e a nós incondicionalmente. Ele cumpre plenamente. Olha, meus amados, Deus, quando olha para nós, ele sabe onde é que estão as nossas fraquezas. Sabe onde é que estão os nossos limites. Então, ele se dispõe a nos abençoar e nos convida, por meio de um chamamento, a obedecer a trajetória de fé aqui na terra. O que é uma trajetória de fé? É se guardar em Deus. É não deixar que o mundo o escravize. É não deixar que as coisas deste mundo perverso, deste mundo vil, deste mundo ímpio, ele invada o nosso ser para nos tirar da presença do Senhor. É isto que devemos fazer, nos guardar no Senhor Jesus, porque assim sendo, nós iremos triunfar no dia do Senhor para a glória de Deus. A introdução diz o seguinte: Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus, algo que não deveria ter acontecido, pois o chamamento de Deus foi realmente para Abrão e sua esposa. O Senhor era com Abrão e sua casa. Quem era a casa de Abrão? O irmão Abrão e a irmã Sarai. Louvado seja Deus. Que posteriormente também nós vamos ver que o nome de Sarai foi mudado para Sara. Louvado seja Deus. Então o Senhor era com Abrão em sua casa e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Por que o sobrinho desfrutou de uma grande prosperidade? Porque ele estava ao lado de Abrão, seu tio. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem. Que gerou, na verdade, contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como o pó da terra, ou seja, como a areia da praia do mar, e que lhe daria todo aquele lugar por herança. Portanto, observem aqui que depois que Abrão ele se separa de seu sobrinho, que estava ali, na verdade, dentro de um ambiente que ele estava trazendo desconforto, prosperou Abrão, prosperou o seu sobrinho Ló, e houve, dentro desse contexto de prosperidade, alguns momentos desafiadores. Tanto era numeroso a quantidade de servos, de rebanhos, pastores, tanto de Abrão como de Ló, estavam se degladiando, se conflitando pelo espaço de pastos, pela água para os animais. E então precisou de que Abrão tomasse essa importante decisão. Algo quando não está dando certo na nossa vida e é conflitante, não nos traz paz, e que verdadeiramente entendemos que precisamos largar a mão daquilo ali, se faz necessário para a vida do homem de fé, ele deixar tudo e então seguir a voz, o plano da voz de Deus, mesmo que ele custe algumas dores, mesmo que custe algumas consequências. Muitas das vezes as pessoas se acham em um patamar, em uma certa condição, e isso é muito comum no mundo materialista, é muito comum dentro do ambiente social, é muito comum como as pessoas estão numa zona de conforto, financeiramente bem, e às vezes está trazendo para aquela família tragédias, confusões, está trazendo ali conflitos internos, e que esses conflitos internos, eles saem de dentro de quatro paredes e vai para a área externa, e aí gera outros problemas de ordem espiritual, de ordem moral, e também de ordem econômica, e o crente ele precisa abrir mão de, às vezes, muitas coisas, mesmo que lhe
seja algo que vai doer pelos danos que os prejuízos lhe causam. No entanto, meus queridos, vocês que estão aí do outro lado ouvindo esta palavra, nós precisamos verdadeiramente olhar para Cristo, aonde está a nossa vitória. Portanto, altaneiramente, este homem, ele precisa tomar um posicionamento e não se apegar às coisas terrenas, mas sim se apegar às promessas de Deus, que foi o caso aqui de Abrão. Ponto primeiro diz, Abrão volta do Egito para Canaã. Uma situação drástica que aconteceu com Abrão, e vamos ver aqui o que o comentador nos orienta a interpretar essa jornada. Abrão volta do Egito para Canaã, então aqui tem o contexto da contenda entre os pastores, que eu já falei, aqui nesse momento, que foi justamente devido às riquezas, devido o apogeu, digamos assim, de bens, muitos bens materiais. Então veio aquele momento de conflito que não estavam mais harmônico o seu tio com o sobrinho, nem o sobrinho com o tio, porque mesmo que houvesse um esforço de Abrão e Ló estarem bem, mas a sua casa, ou seja, os seus servos, toda a sua comitiva, todo os seus trabalhadores. Então, ali, digamos que era 2 homens empresários e ambos tinham, naquela cultura da época, em terras agricultáveis, onde havia muita produção, e muito pasto, muito gado, muitas ovelhas, muitos camelos. Então, neste ambiente de prosperidade aqui, houve, na verdade, um momento em que precisou eles se separarem, um ir para um lado e outro para o outro. Porque a fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, Abraão é alertado que ele deveria sair, né, de sua terra e de sua parentela. Ele foi alertado anteriormente. Quando Deus fala para Abrão, meus amados, eu quero aqui voltar um pouco atrás, lá em Ur dos Caldeus, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Mas Abrão ainda estava com o laço, com o cordão umbilical ligado à parentela, que era seu sobrinho. E aí essas consequências, meus amados, envolveu todo um contexto administrativo, um contexto de governo, um contexto espiritual, e que precisou de Abraão tomar atitude de fé, para que esta fé pudesse também receber o quê? Receber o que é mais precioso de Deus, que é a lapidação do nosso caráter para o desenvolvimento de uma vida cristã diante de Deus e diante dos homens. 2 do primeiro. Abrão e Ló se separam. Houve a separação, Abrão deve ter se entristecido ao contestar que seus pastores e os de Ló estavam em conflito, estavam brigando pelas pastagens, mas que houve a necessidade de haver essa separação. 3 do primeiro, as escolhas de cada um. Nós vamos observar que as nossas escolhas, elas trazem consequências. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou o seu tio. Ou seja, aqui nós observamos um homem, sobrinho, que não teve respeito pelo seu tio, não teve a capacidade de se doar diante dele respeitosamente e nem espiritualmente. E quando há aquele momento em que Abrão ele resolve dizer para seu sobrinho, olha, não convém que contendamos, porque irmãos somos. E eu quero abrir um parênteses aqui neste destaque. É que naquele momento conflitante e decisivo para a vida de Abrão e também do seu sobrinho Ló, Abrão chamou ele para uma reunião, para uma conversa amistosa entre tio e sobrinho, mas o que eu observo é que Abrão tratou um assunto bem íntimo, porque eram parentes, eram família, e ele disse, olha, tenho conhecimento de que os nossos pastores não se entendem, de que eles estão em conflitos, porque não há espaço para as pastagens, teu rebanho tem crescido, o meu também,
e não convém que contendemos, porque irmãos somos. Abrão chama para si a responsabilidade, também responsabilizando a Ló, de que ele não deveria se opor a um convite que Abrão estava fazendo para que tudo fosse resolvido de uma forma amistosa, de uma forma amigável, assim falando para melhor nos entender. Sempre um bom diálogo ainda é a melhor saída para determinados conflitos. E agora, Abrão, ele diz, olha, as terras estão aí. Tem terras para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu estou aqui simplificando esta mensagem. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. É como se Abraão estivesse dizendo, olha, se você for para o sul, eu vou para o norte. E se você for para o norte, eu vou para o sul. Não tem problema. Você escolha. Então, egoisticamente, Ló resolve ir para a região da melhor terra, onde tinha melhores pastos. Se ele fosse um moço respeitoso, cheio da graça de Deus, se ele fosse uma pessoa, meus amados, que tivesse um sentimento em que estivesse arraigado o amor de Deus na vida dele, ele teria dito em um tom cheio de generosidade. Se ele fosse generoso, se ele tivesse esse caráter de generosidade, ele tinha dito, meu tio, eu estou vendo, as Campinas do Jordão é muito boa, tem muito pasto, o senhor vai para lá, e eu fico aqui na terra mais escassa, eu sou mais novo, eu tenho aqui umas condições em que posso realmente me conduzir. Seu prezado senhor, estou lhe convidando, não é? Mas não, ele apenas olhou para a melhor terra. Mas eu quero vos dizer que aonde os nossos olhos fitam, onde os nossos olhos estão olhando e achamos que é o melhor, nem sempre é o melhor. É preciso termos uma natureza espiritual para termos o discernimento de Deus. Então, o que aconteceu nessa escolha? Ló foi para a região das Campinas do Jordão, na região lá de Sodoma e Gomorra, e todos sabem o que aconteceu ali. Foi uma tragédia, onde, na verdade, Deus precisou interferir, porque o avanço do pecado em Sodoma e Gomorra extrapolou e ofendeu ao Senhor Deus, e as famílias, a família de Ló ali estava presente nesse contexto, e que foi preciso ser retirado de lá em um dado momento, e todos sabem que a ordem de Deus não foi cumprida pela mulher de Ló. Eles vai, caminhe, e precisou de que o anjo o arrebatasse ainda, tirasse a força, vai, olhe para frente, caminhe, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás, e a Bíblia nos ensina, lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia nos exorta, a palavra de Deus nos exorta a lembrar da mulher de Ló, ou seja, não olhar para trás, não olhar para o mundo, não olhar para o Egito, de onde viemos, ou seja, não regredirmos, mas sim avançarmos, independente das circunstâncias, se as coisas estão dando certo ou não, se tem dinheiro no bolso ou não, se está prosperando materialmente ou não. O nosso compromisso primeiro é com Cristo, primeiro o reino de Deus e sua justiça. Há pessoas que se cansam, que se afadigam, e há pessoas que se limitam só a um contexto material. Se materialmente não estiver bom, tudo para ele arruinou. Mas não é assim. Não é assim. Se nós tivermos Jesus, não perdemos nada. Mas se nós estivermos com Cristo, nada perdemos. Mas se estivermos sem Cristo, tudo perdemos. 2 diz o seguinte: as consequências das escolhas. Aqui nós observamos, o nosso comentador, o pastor Elinaldo, ele diz, resultado das escolhas de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Ela estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abrão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, de acordo com Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Olha, meus amados, se você está na direção de Deus, mas você é uma pessoa que, na verdade, ainda não galgou aquilo que você deseja, continue na direção de Deus. Porque se Deus realmente tem aprovado para você algo
que vai lhe fazer prosperar nesta terra, pode ter certeza que aconteça o que acontecer, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Aqui, Abrão é a nossa a figura, é o nosso exemplo, é a nossa figura de exemplo para que possamos compreender que se estamos no caminho, se estamos no direcionamento de Deus, o que ele prometeu não vai falhar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Assim diz a palavra do Senhor. O segundo diz o seguinte, resultado, ou melhor, terceiro do 2, a atitude de Abrão para com Ló. Quando Abrão tomou conhecimento de que havia acontecido com seu sobrinho, saíram eles de toda a terra, como já falamos aqui anteriormente, eu dei um salto aqui na explicação, e saíram ele, todos os seus empregados, em defesa de Ló, não é? Aqui a atitude de Abrão para com Ló. Para com Ló. E quando, na verdade, meus amados, um homem de Deus, ele toma alguma atitude e ele é cheio do amor de Deus, mesmo que aqui alguém não o reconheça como homem de Deus, que não o respeita, mas quando ele tem amor, Abraão tinha amor ao seu irmão Ló, e quer destacar, irmão, ele não colocou em xeque aqui o contexto familiar. Irmãos somos. Então a atitude de Abrão para com Ló, quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, Abrão ouviu, ele soube, o mensageiro chegou e disse para ele, o que aconteceu? Saíram todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Às vezes, poderemos estar presos a um ressentimento. Eu fiz tanto por fulano. Eu fiz por fulano e fulano nem me agradeceu. Fulano não deu um voto de confiança a mim quando eu precisei dele. Olha, meus amados, não se prenda nisso não. Nós devemos confiar no Senhor. Você é justo, continue sendo justo. Você é puro, continue sendo puro. Você é sincero, continue sendo sincero. Não importa o que lhe vem sobre você. Se vem injustiça, se vem deslealdade, se vem críticas contrárias, não se importe com isso. Você é de Deus. Então, se você é de Deus, você não pode viver uma vida amargurada, cheia de ressentimento. Abrão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele e a todos que foram levados cativos. Essa história é muito linda, é muito importante. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Aqui está declarado que Ló e seus servos foi tomado de assalto, foi tomado tudo que tinha, tornaram prisioneiros dos bárbaros, das facções criminosas daquela época. E Abrão soube que ele estava refém de um grupo de terroristas que ia destruir as crianças, que ia destruir as mulheres, que ia destruir os homens, para então ter direito à fazenda, aos bens de Ló. O que Abrão fez? Ele juntou os homens de confiança da sua casa e saiu ao encontro, fez um voto ao Senhor. Se tudo o Senhor Deus nos abençoar, se tudo acontecer bem, no nosso retorno, certamente darei o dízimo ao Senhor. E isto aconteceu. Abrão foi e pelejou. Se formos olhar geograficamente a história daquela batalha, Abrão, ele além de ser um homem, pai de família, chefe de uma grande empresa, de grande fazenda, ele também era um homem estrategista de guerra, vencedor de batalhas, pois ele orientou os seus servos como deveria ser aquela batalha e assim ele venceu. Não vou entrar no mérito aqui desta batalha, pois você pode, meu amado ouvinte, ler na Bíblia e perceber o que realmente aconteceu naquele momento em que ele vai de encontro ao seu sobrinho para libertar das mãos dos criminosos, dos terroristas, dos bandos
dos bárbaros daquela época. As escolhas trazem consequências boas e ruins. Nós precisamos saber discernir. Bom, as minhas decisões me trouxe ou vão me trazer boas consequências ou ruins consequências. Se forem boas, louvamos a Deus. Se forem ruins, vamos melhorar. Vamos, Senhor, me perdoe, eu fui precipitado, na verdade eu não tive cuidado de consultar o Senhor e preciso melhorar. É ser humilde e não se extraviar. Errou, volta para a prova. Estudar mais para ser aprovado. Como um aluno, assim, ele é estudioso, eu estou falando de aluno estudioso. Não é aluno que quer passar na prova apenas observando as metodologias fracassadas que aí estão, da educação, principalmente no nosso país, que é apenas mudar de categoria, de ano, e nada aprender. Estou falando de realmente aluno que estuda e faz uma prova sem a colagem, sem o espírito da manobra, das tramóias, como aí estão em todo o nosso país, e enfim, das vezes se formando profissionais incapazes de se conduzir dentro do ambiente profissional. Portanto, o terceiro tópico diz, os altares erguidos por Abrão. Vamos ver aqui, para finalizar no terceiro tópico, que Abrão, por onde passou, ele construiu um altar. O que significa a construção de altar? É uma vida comprometida. Aonde estivermos, estarmos com a nossa mente em Cristo. Estou no nosso lar, da minha família, eu preciso que a minha vida esteja no altar. Abraão é um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em congregação e adoração ao Senhor. Todos nós precisamos de adorar e congregar-se. Congregar e adorar. Congregar e adorar com a nossa família, com os nossos irmãos, com nossos amigos. Aonde estivermos. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abraão. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que ele daria aquela terra à sua descendência. Agora Deus se apresenta a Abraão e diz, olha, toda essa terra aqui vai ser da sua descendência. Vai ser do povo que eu vou gerar de ti. 2, mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus. E ali era estar na casa de Deus. Não era um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus. Observe isto. O comentador, o pastor Linaldo, ele destacou isso aqui. Muito interessante. Há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido. A casa de Deus é o lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Congregar é um dever de todo cristão fiel. Se tem alguém por aí que diz, não preciso ir para a igreja, preciso me congregar, e vive uma vida dissoluta, precisa ter cuidado, meu querido amigo. Você precisa rever os seus conceitos. Pois em algum momento da nossa vida, vem esse desejo ímpio, perverso contra nós. Não vou mais à igreja. Cria um obstáculo. Interessante que os que não querem mais vir à igreja, eles têm muitas razões. Mas ele não apresenta nenhum problema dele. Apresenta culpa em todo mundo, defeito em todo mundo, mas ele não tem defeito. Precisa ver esse conceito. Você que não está se congregando e está ouvindo esta mensagem, humildemente eu te digo, meu querido, reveja os seus conceitos de fé, de gratidão e de adoração a Deus. E tenha Abraão como altar. Reconstrua o seu altar de adoração. No meio da sua família, da sua casa, na congregação, que você se congregava e não se congrega mais. É importante rever isto aí. Terceiro, o altar em Hebrom e Moriá. Hebrom e Moriá. E é interessante que Abraão foi para Hebrom, que significa união. Depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
de acordo com o Salmo 133. Precisamos permanecer no amor fraternal. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Mesmo que as pessoas, às vezes, não queiram, meus amados, não queremos estimar, não importa. Mas que precisamos viver em um ambiente de sentimento fraternal, correspondendo o que Deus nos ensina e o que Ele propõe a nos fazer, que é amar uns aos outros sem acepção. Mesmo que as pessoas gostam, às vezes, cada um tem seus grupos, chama-se grupos sociais. Isso eu chamo de divisão de classe, de vez em quando eu estou ensinando, e tenha cuidado, meus irmãos, meus amigos, para não se envolver em divisão de classes. E em se tratando de divisão de classes, hoje observamos que o sistema religioso e político trabalha ferozmente contra as famílias, dividindo as classes, para que assim o seio da família seja enfraquecido e, consequentemente, uma igreja enfraquecida. E uma igreja enfraquecida, meus queridos, pode ter certeza que não há vitória. A igreja ela precisa ser fortalecida de homens e mulheres, cheia do Espírito Santo de Deus, para que a evangelização siga adiante, para que este evangelho chegue a outras pessoas e possam assim conhecer a Cristo como Salvador. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho, o filho da promessa, Isaac, neste altar, Deus provou a fé de seu amigo, Deus chamou Abraão de amigo. Este foi o altar mais constrangedor, mais difícil de ser construído, que foi para sacrificar o seu filho amado, Isaac. Mas Abraão assim fez em obediência e em reverência à ordem do Senhor Deus Todo-Poderoso. E, meus amados, há um destaque nesta subida de Abraão ao Monte Moriá com Isaac, e Abraão tem um particular com seu filho diante de Deus, deixando os seus servos no sopé do monte, e ao subir com a lenha, com o cutelo, ou o facão, assim como vocês queiram chamar, com o fogo, digamos assim. Mas uma coisa, o filho chamou a atenção. Papai, ô meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas o cordeiro para o sacrifício, onde está? Um adolescente que já convivia em uma família cristã, sabia do ato tradicional que era realizado. E que o sacrifício era realizado por meio de um animal. Este animal, o cordeiro, já apontava para Cristo, o sacrifício de Cristo em favor de mim, de você e de nós. Portanto, Abraão, pela fé, ele disse: Deus proverá para ti o cordeiro. E assim, meus amados, naquele momento histórico, glorioso, onde Abraão preparou o altar, convidou o filho, amarrou, colocou ali, e Isaac, a figura da obediência, não retrucou contra seu pai, não se rebelou contra seu pai. Antes, ele se entregou à vontade do pai, para que então cumprisse a obediência dele perante o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Abraão ali representa Deus, Isaac representa Jesus. Logo em que Abraão estende a mão para sacrificá-lo, o anjo de Deus brada e diz: Abraão, Abraão. Abraão, Abraão, não estenda sua mão sobre o rapaz, sobre o seu filho, porque agora eu sei que tu é obediente, que tu me amas, e que a sua vida está verdadeiramente comprometida a um ato de fé e de obediência. Abraão recebe essa mensagem por meio do anjo, essa mensagem de Deus. E aí, meus amados, que história linda prossegue na vida de Isaac. E posteriormente, Jacó. Louvado seja Deus. Abraão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. Que tipo de altar eu estou erguendo ao Senhor? O altar da ira, do ódio, da dissensão, da soberba? Lembre-se de Abraão. Meu irmão, nós somos irmãos. Ló, nós somos irmãos. Irmãos somos. Não convém que contendamos. A conclusão diz o seguinte: como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus, e em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor.
Abrão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como Abrão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Encerrando aqui, eu quero agradecer esta oportunidade e dizer para você, meu querido ouvinte, vamos juntos se espelhar na fé de Abrão e vamos atentar para as promessas de Deus provenientes da fé, do chamamento de Deus na nossa vida. Agradeço essa oportunidade, agradeço aqui o nosso diácono Cláudio, que dedicadamente ele está conosco, atendendo para esta gravação, ele que é o editor deste trabalho. Deus abençoe irmão Cláudio e sua família. Também ao nosso pastor José Luiz de Oliveira, nosso pastor supervisor do campo eclesiástico com sede em Patu, e também agradecendo a superintendência na pessoa do nosso irmão Francisco Soares, superintendente titular da Escola Bíblica Dominical, e aconselhando todos vocês, busque o conhecimento por meio das lições bíblicas da Escola Dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.